Eu tenho certeza que você já ouviu a seguinte frase: a geração Z é a pior da história. Mas será que essa afirmação é justa com os jovens dessa geração? Será que eles merecem mesmo esse título tão ingrato? Eu tenho minhas dúvidas. Aqui no YouTube, em outras redes sociais e no resto da sociedade, o que mais tem são críticas contra a geração Z. Todos apontam o dedo para os defeitos dela, para todos os problemas, para falar como ela é um fracasso. Esse vídeo não será simplesmente assim. Seria mais do mesmo, chover no molhado. Eu estaria apenas desperdiçando seu tempo, e isso é algo que eu não quero de forma alguma fazer. Esse vídeo, na realidade, servirá para a gente entender como e por que a geração Z tem tantos problemas. Será que esse caminhão de problemas é apenas culpa desses jovens, ou existem outros culpados? Teria a sociedade falhado com eles? E além disso, como sendo tão criticada, ela está ascendendo no mercado de trabalho? Você sabia dessa última informação? Acho que não, né? Então, por que a geração Z é considerada tão problemática? E como, mesmo sendo chamada de fracasso, ela está dominando o mercado de trabalho? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que sou da geração Z. Eu sou parte de uma geração chamada de fracassada, frágil, de fardo e de incompetente. Eu entendo quem a critica, mas também entendo como é ser parte dela. Então, se você que está me assistindo também é dessa geração, fique tranquilo. Eu não estou aqui para só ficar te atacando, te diminuindo e outras coisas do tipo. Afinal, nós dois somos de uma geração que supostamente tem tudo, todos os grandes bens materiais inventados pelo homem, mas mesmo assim reclama de não ter nada. A geração Z é composta por pessoas nascidas entre 1997 e 2010. Esse grupo de pessoas é o que mais reclama de solidão, falta de perspectiva para o futuro e um constante estado de tristeza. Por essas e outras, ela é a geração mais depressiva da história. Não sou eu que estou afirmando isso, mas sim os fatos e números apresentados pelos médicos. Hoje, crianças, adolescentes e jovens estão apresentando sintomas de ansiedade e depressão mais cedo e com uma duração mais prolongada. Isso foi revelado por um estudo inédito que avaliou a mudança geracional dos transtornos mentais, recém-publicado na prestigiada revista científica The Lancet. Os autores do estudo compararam dados de dois grupos avaliados com uma diferença de 10 anos. O primeiro com cerca de 10 mil indivíduos nascidos entre 1991 e 1992 e o segundo com mais 18 mil nascidos entre 2000 e 2002. Os estudos utilizaram questionários sobre as dificuldades e habilidades das crianças e jovens, capazes de mapear uma série de sintomas de transtornos emocionais. Entre os sintomas estavam sentimentos como nervosismo e medo. Ao avaliar os dois grupos, os pesquisadores observaram que aqueles nascidos nos anos 90 mantiveram uma estabilidade emocional até bem depois do início da adolescência. Por outro lado, a geração dos anos 2000 começou a apresentar problemas emocionais a partir dos 9 anos de idade, com um pico por volta dos 14 anos. Vários outros estudos mostram um aumento dos casos de transtornos mentais após a pandemia, principalmente por conta do isolamento social. Além disso, o artigo aponta fatores como mudanças no estilo de vida, uso de tecnologia e questões de imagem corporal como grandes fatores que aumentam o estresse entre os mais jovens. Eles estão mais estressados, mais tristes e mais solitários. Essa notícia é péssima para todo mundo, para essas próprias pessoas da minha idade, que estão passando por maus bocados, e também para os pais delas. Talvez você seja pai de um jovem da geração Z apresentando problemas parecidos. Por isso, de acordo com especialistas, é preciso ficar atento a mudanças de comportamento duradouras. Se está mais isolado, recluso e irritado, se perde interesse pelas coisas que fazia antes, ou por encontrar amigos, ou quando apresenta medos exagerados que limitam a vida social. Caso você, ou até mesmo seu filho, apresente sinais, talvez seja interessante procurar ajuda especializada. É praticamente uma epidemia de depressão, que não atinge só os jovens brasileiros. É um fenômeno global, um fenômeno próprio dos nossos tempos. É até curioso, você não acha? Nunca estivemos tão conectados, mas também nunca estivemos tão solitários. É como um paradoxo. A internet tornou o mundo todo conectado a um clique, e ainda assim, a maior reclamação da modernidade dos mais jovens é um vazio existencial difícil de ser preenchido. No meu caso, a internet mudou minha vida, e pode mudar a de toda uma geração também, se for usada sabiamente.
Mas os sintomas depressivos são apenas parte dos problemas enfrentados pela geração Z. Ainda existem outros, como vamos ver agora, mas mesmo com tantos percalços, eles estão começando a dominar o mercado de trabalho. Como? O quadro depressivo que atinge os mais jovens é uma triste fatalidade, algo que foge do nosso controle individual. Podemos nos cuidar, podemos nos tratar, mas não é algo totalmente sob nosso controle. Contudo, o outro grande problema da geração Z que vou abordar agora é bem diferente. Ele é, de fato, um problema coletivo, mas que pode ser resolvido individualmente. Basta querer. Vai ser fácil? Não. Você precisará de muito esforço. Mas é possível. E qual problema é esse? É simples. As pessoas, já adultas, estão fugindo das próprias responsabilidades. Vivem uma vida de adolescente enquanto têm 25 anos na cara. É a infantilização dos adultos. E isso vem acontecendo a todo vapor. Eu conheço pessoas da minha idade, já com seus 22 e 23 anos, que agem como se ainda estivessem no ensino médio. São como adolescentes com carteira de motorista. A idade na certidão é uma, mas na cabeça é outra. Os próprios cientistas estão começando a notar isso. Existem estudos dando conta que, por conta do amadurecimento, a adolescência de muitas pessoas está terminando por volta dos 24 anos, e não mais aos 18 ou 19. Eles tomaram como base alguns fatos que vêm se tornando a regra, e não mais a exceção. Em grandes países desenvolvidos, como o adiamento da decisão de ter um filho, o próprio casamento em si, e até mesmo algo muito simples, sair da casa dos pais. Antigamente era a regra que, pouco após o início da vida adulta, você buscaria se estabilizar, criar independência, e, enfim, sair da casa dos pais. Foi para isso que fomos feitos: crescer, se emancipar e criar a própria casa. Não é esperado que a gente fique na barra da saia de nossas mães para sempre. Porém, pessoas com mais de 20 anos continuam fortemente dependentes de seus pais. Eu diria que isso é verdade, até para aqueles que já estão na casa dos 30, um sinal de alerta para a crescente infantilização da vida adulta. De acordo com o site Bloomberg, em parceria com o Instituto Americano de Pesquisas Harris Poll, quase metade de todos os jovens adultos dos Estados Unidos estão morando com seus pais, e eles não têm vergonha disso. Viver por conta própria era o marco inicial da vida adulta. No entanto, os jovens de hoje estão cada vez mais optando por ficar na casa dos pais. Além disso, isso não é mais visto como um sinal de fracasso individual. Muitos anos atrás, não se tornar independente era motivo de vergonha. Hoje é algo comum, aceitável e até recomendável. Quase 90% dos americanos entrevistados dizem que as pessoas não devem ser julgadas por voltarem para casa. A justificativa dada pelos americanos é de que, com a economia atual, é mais difícil morar sozinho sem perder qualidade de vida. Eles falam abertamente como a economia atual nos Estados Unidos está um caos. Ela é a grande culpada. Aqui no Brasil, você acha que esse é um cenário muito diferente? Eu moro sozinho há um bom tempo, mas reconheço que não é algo fácil para todo mundo. O preço dos aluguéis em todo o Brasil sobe cada vez mais. O preço dos alimentos também. Isso sem falar que carro e casa própria parecem sonhos distantes para muitos jovens brasileiros. Para obter algumas dessas coisas, será necessário alcançar um grande patamar de liberdade financeira, que parece impossível, mas eu garanto que não é. O isolamento social em 2020 levou a parcela de jovens adultos que vivem com os pais ou avós a quase 50%. Um recorde histórico. Atualmente, cerca de 45% de todos os americanos com idade entre 18 e 29 anos vivem com a família, praticamente o mesmo nível da década de 1940. Mas aquela foi uma época muito peculiar. As mulheres tinham mais chances de permanecerem em casa até o casamento, enquanto os homens também permaneciam por conta da Grande Depressão, a pior crise econômica da história, sem contar o fator Segunda Guerra Mundial. Ou seja, foi um período muito específico, então superá-lo é um sinal de alerta. Esse pessimismo dos mais jovens tem um efeito perigoso. A forma como eles atuam no mercado profissional, tendo até certo desprezo pelo ato de se esforçar no trabalho, mas chegaremos lá daqui a pouco. De qualquer forma, o fenômeno de adultos que não pretendem deixar a casa dos pais tão cedo não é exclusivo dos Estados Unidos. Ele vem acontecendo no Brasil também. É um fato. Os brasileiros estão saindo cada vez mais tarde da casa dos pais. De acordo com um estudo da Kantar Ibope, os brasileiros de 25 a 34 anos estão
estão saindo da casa dos pais cada vez mais tarde. A pesquisa constatou isso durante 2012 e 2022, justamente o período onde ocorreu a chamada década perdida brasileira, quando nossa economia foi um fiasco completo, pulando de recessão em recessão. O país ficou mais pobre. Seria isso culpa da geração Z? É óbvio que não. Eles não têm culpa dos nossos governantes terem arruinado a economia do país, prejudicando desde um bebê até um idoso aposentado. Porém, existe culpa em não se impor como um adulto. Existe culpa em agir como adolescente, sendo maior de idade. Não podemos nos isentar dela. A geração que mais ama liberdade não quer justamente liberdade de moradia. Contraditório, não é? E você acreditaria se eu dissesse que ela também não gosta da liberdade de empreender? Mas já chegaremos lá. Mas ainda existe um elemento final em todo esse quebra-cabeça: a geração Z no mercado de trabalho. Como a geração que dominará o mercado cada vez mais está agindo profissionalmente? A resposta vai te surpreender. A falta de responsabilidade da minha geração tornou ela mais medrosa, infelizmente. Ao fugir da responsabilidade da vida adulta, dos percalços do mundo, ela perde oportunidades. Não existe crescimento sem dor e sem esforço. E é justamente a falta de esforço que vou falar agora. Por uma questão de ordem natural das coisas, a geração Z está começando a dominar o mercado de trabalho. Os jovens nascidos no fim dos anos 90 e início dos anos 2000 representarão 27% da força de trabalho até 2025. Como eles se comportam profissionalmente é o ponto-chave, pois é extremamente preocupante. A peculiaridade já começa antes deles conseguirem um emprego. 31% das pessoas da geração Z vão às entrevistas de emprego acompanhadas dos pais. Você não ouviu errado. Uma pesquisa do Resume Templates foi realizada com cerca de 1.420 jovens nos Estados Unidos e revelou como os pais estão presentes na vida profissional dos filhos. Essa presença é como uma dependência preocupante. 18% dos jovens pediram para que os pais escrevessem o currículo por inteiro. 24% admitiram que os pais fizeram suas candidaturas para as empresas. E algo ainda mais preocupante: 26% dos jovens entrevistados admitiram que os pais entraram na sala onde a entrevista ia ocorrer. E para fechar a tampa do caixão, 7% tiveram coragem de dizer que os pais responderam perguntas do recrutador e até participaram das entrevistas. Esse nível de dependência é uma boa sinalização de como uma parcela dos jovens adultos da geração Z foge de suas responsabilidades individuais. Mas o problema não para nas entrevistas. Os jovens no mercado de trabalho é outro caso que merece destaque. Você acreditaria se eu te dissesse que as pessoas mais novas simplesmente não querem cargos de chefia ou gerência? Pois é, acredite. Pesquisas recentes mostraram que os mais jovens não têm ambição de chegar ao topo. Essa nova tendência ficou conhecida como Quiet Ambition, ou algo como ambição discreta em português. Alguns fatores explicam isso, como o despreparo, mas além dele existe também um outro fator que explica bem esse caso: o puro desinteresse em assumir essas posições. Uma pesquisa realizada pela CooderPad, plataforma de contratação de desenvolvedores de software, identificou que 36% dos profissionais entrevistados não têm nenhuma intenção de assumir responsabilidades gerenciais. Menos de 2% da geração Z tem a ambição de subir na pirâmide corporativa. Novamente, voltamos àquele ponto que falei há pouco: os jovens fogem da responsabilidade. Qualquer sinal dela. Existe lógica por trás desse raciocínio? Vamos analisar. A alta responsabilidade aliada à carga horária elevada, tomada de decisões que podem acarretar em erros e a dificuldade para delegar tarefas entram nessa equação. Os jovens estão ponderando aspectos que podem ter sido ignorados pelas gerações anteriores, como quais são de fato os benefícios de uma cadeira de liderança. Será que o salário alto é o suficiente? Para muitos não é. Porém, as peculiaridades da geração Z não acabam por aqui. A relação da geração Z com o trabalho é totalmente diferente da relação que as outras pessoas tinham com os próprios empregos. Enquanto para os mais velhos, o emprego é um privilégio, uma grande oportunidade de vida. Para os jovens, o trabalho é um direito. Eles acreditam que merecem um emprego. Por que eles acham que merecem? Porque sim, é bem simples a visão. De alguma forma, os jovens acreditam que o mundo está em dívida com eles e, para ela ser sanada, merecem um bom emprego que demande baixo esforço com alta remuneração. Um ótimo sinal de como essa geração lida de forma diferente com o trabalho é um fenômeno chamado quiet quitting. Em português, esse termo seria algo como desistência discreta. E o que seria isso? Simples. A desistência discreta é quando uma pessoa faz o suficiente para não ser demitido, mas não se esforça para fazer mais e melhor.
melhor, mesmo podendo. E esse não foi um fenômeno isolado. Muito pelo contrário, várias pessoas aderiram a ele. Eles se orgulham de fazer o mínimo possível. Não acho que o trabalho seja o que há de mais importante na minha vida, nem acho que deveria ser o mais importante na vida de uma pessoa. Essa foi a frase dita por um dos adeptos da desistência discreta ao jornal inglês BBC. Essa avalanche de preguiça tomou conta do TikTok, especialmente após a pandemia, quando as pessoas voltaram a trabalhar presencialmente. Muitas outras frases de efeito foram usadas pelo adepto do preguicismo agudo. Não vou trabalhar 60 horas por semana e me esforçar sozinho por um emprego que não cuida de mim como pessoa. Você acha que uma pessoa com esse pensamento está destinada a conseguir uma carreira de grande sucesso, conseguindo boas promoções e elevando seu padrão financeiro? Eu duvido bastante. Aqui no Brasil, isso também aconteceu, porém é verdade que nós já tivemos um bom exemplo disso. Afinal, quem nunca ouviu a polêmica frase salário mínimo, esforço mínimo? Não é? A questão disso para o fenômeno da desistência secreta é que, no caso desse segundo, as pessoas podiam estar recebendo bons salários, longe de ser o mínimo, e mesmo assim não queriam se esforçar além da conta. O intuito final da desistência secreta é fazer por tanto tempo o mínimo possível que seu patrão será forçado a te demitir. É, de certa forma, um ato de covardia, já que a pessoa sequer tem coragem de se demitir por conta própria. Mas cada um sabe onde seu calo aperta, não é mesmo? Tudo isso é fruto da desilusão da geração Z com o mercado de trabalho. Ela acha que não existe perspectiva de crescimento e eu discordo dos meus colegas de geração. Existe um caminho para a prosperidade. Não é nada de outro mundo e, melhor, é alcançável para pessoas de qualquer geração. Mas vamos com calma. Nunca antes na história uma geração teve tanto acesso à informação e ao conhecimento. Podemos ler livros, artigos e o mais alto nível de produção de conhecimento na palma de nossas mãos. Uma geração que tem tudo, mas muitos não aproveitam nada. Isso é verdadeiramente uma pena. Uma geração que ama a liberdade e tem medo de crescer, justamente para explorar o mundo livremente. Olha que estatística curiosa e que contraria muitas crenças. Os jovens são as pessoas que menos empreendem no Brasil. Minha geração, que tanto ama a liberdade, se nega a alcançar o ápice da liberdade no mundo moderno, que é ter o próprio negócio, ser o próprio chefe, fazer os próprios horários e definir quando e onde quer trabalhar. Eles amam a liberdade, mas abrem mão do aspecto mais incrível de ser livre. Abrem mão da liberdade que leva à prosperidade. Então, me permita te dar um conselho. Você é jovem. Se possível, saia da casa dos seus pais. Trabalhe, empreenda, desenvolva liderança e responsabilidade. E se você quiser saber como a maior varejista do mundo está chegando ao Brasil, eu te conto em detalhes no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Forte abraço e bons negócios!